vou tomar a casa inteira. Senta-se, vamos tomar um café? Miriam, você ficou sabendo das últimas notícias do Império? Não, senhora, o que houve? Olha, senhora, todos estão sabendo que os deuses estão enfurecidos com Roma. Tudo culpa daquele povo crucificado que chega de nós. Ora, Isabel, eu não sabia. Mas como? Desde que eles chegaram por aqui, todos dizem que eles são o pior tipo de gente que anda entre a gente. E nas noites, e nos encontros, eles fazem tanta coxinha com as crianças. Pegam elas e fazem suicida, e você sabe. Lavínia, que exagero. Pelo que eu sei, os cristãos são pessoas sensatas, da paz, são pessoas pacíficas. Não desejam nada além do que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como eles mesmos. Você fala assim como se você os conhecesse, como se você tivesse conhecido o seu líder, como se você fosse uma cristã. Sim, eu os conheço. Ai, mas eu nunca soube disso. Todo o tempo que você está aqui na minha casa, eu nunca soube que você conheceu eles. Que eu já era paralítica? Sim. Sim, eu já era paralítica. Então quer dizer que quando você conheceu esse tal de Jesus, você já estava assim e ele nem te ajudou. Ele não te ajudou. Por que você continua desse jeito? Isabel. Eu não compreendo de verdade. Estou com sérias dúvidas. Tá, você quer entender então como eu os conheci? Por favor, me conte. Estou Curiosa, curiosa. há bastante sobre a história. Eu era jovem, uma adolescente, musicista. E eu cantava bem, sabe? Eu cantava com tamanha maestria que os pássaros paravam para me escutar. Os ventos deixavam de soprar, só para me ouvir. Até mesmo quando eu tocava a minha cítara, os deuses do Olimpo paravam para me escutar. E eu estava treinando para participar de um torneio de música e canto. Aquele em Cesareia de Felipe, eu conheço, muito famoso. Esse mesmo. Estava indo tudo bem. Os dias se passaram devagar e eu estava feliz. Até que um dia eu fui me levantar da cama e eu só não conseguia. Você levantou e eu não consegui mais sentar. Eu não conseguia me levantar. As minhas pernas já não funcionavam. E logo eu fiquei desesperada na rua. Eu pedi para que chamassem os meus pais. E eles também ficaram da mesma forma. E então, depois desse dia, foram médicos, depois de médicos, mais o mesmo diagnóstico. Eu estava totalmente paralítica. Sem possibilidade de cura. E então, desde aquele dia, eu me enfiei num buraco, sabe? Eu estava triste, eu estava angustiada e os pensamentos mais pesados passaram pela minha cabeça. Eu estava pensando em destruir a minha própria vida lá dentro. De verdade. A minha sorte é que naquele tempo eu tinha uma amiga. E eu conversava com ela sobre essas coisas. E então ela me disse que ninguém deveria pensar dessa forma. Ninguém deveria pensar em destruir a sua própria vida. E ela me disse para ter calma. Porque havia um homem que fazia milagres lá de Tiberíades, que ressuscitava morto, fazia surdo ouvir, cego ver. E então eu fiquei esperançosa lá, Bíblia. Eu pensei que fosse a minha chance, porque se ele era capaz de fazer tudo isso, ele seria capaz de me fazer andar de novo. Claro, é esse meu questionamento o tempo todo. Exatamente. Logo conversei com os meus pais. Eles concordaram. E então, num sábado de tarde, nós chegamos a uma casinha humilde na beira do lago. Era a casa de Simão Pedro, o mais velho de seus discípulos. E a casa estava lotada lá dentro. Mal dava para eu passar na porta. Tiveram que me carregar no colo para que eu pudesse passar. E aí alguém cedeu o lugar para mim. E justamente de onde eu estava, dava para eu ver quem entrava e quem saía. Que saíam abençoados, felizes por aquele homem. Dava também para eu ver ele. Um homem tão singular que eu jamais havia visto. Ele era alto, magro, cabelos longos. Ele tinha um rosto ovalado e uma barba rala, quase do mesmo tom dos cabelos. E então foi se passando, ele foi atendendo as pessoas, eu resolvi fechar os meus olhos e pensar na minha cura. Pensar que eu conseguiria participar do torneio, que eu iria voltar a andar de novo. E fui escutando com uma paz mansa, vindo de longe. Era leve como uma brisa, mas também forte como um trovão, que falava ao pé do meu ouvido. E então ele chegou e me disse: Miriam? Ah, sim. Miriam, o que te traz aqui?
Eu só queria as minhas pernas, Senhor. Me dê as minhas pernas e eu serei eternamente grato. É só isso que eu lhes peço. Me dê as minhas pernas. Miriam, suas pernas não serão tão importantes para você. Eu te darei algo muito. E como? Como ele poderia me dar algo melhor do que as minhas pernas? Eu não entendi, eu fiquei surpresa, eu fiquei angustiada, chateada. E eu saí dali da mesma forma como eu cheguei, com uma tristeza imensa, uma angústia e um pesar na alma. Porque se foram as minhas esperanças. E então, um certo dia, chegou alguém e me disse que ele havia partido, mas que voltou do túmulo 3 dias depois. Então, a minha esperança voltou. Eu estava com fé de novo de que ele tinha de fato voltado para cumprir o que ele havia me prometido. Ele tinha me prometido algo melhor do que as minhas pernas. Eu achei que ele tinha voltado para isso, de fato. Mas os dias se passaram muito rápido. E então outro alguém chegou e me disse que dessa vez ele tinha partido para sempre. Após uma reunião, numa montanha, no pé da Galileia. E de novo eu me peguei naquele lugar de angústia, um pesar na alma, uma tristeza, pensamentos ruins, eu já não sabia mais o que fazer. Ainda que ele não saía da minha cabeça. Eu pensava nele o tempo todo. Como que você continuava pensando nele? Eu sentia até saudades dele na vida. E foi assim que eu pedi. Eu conversei com a minha família e pedi para que me levassem de novo até o lago. E chegando lá, eu pedi até também que levassem a minha cidra. Olha só. Chegando lá, eu estava com o coração leve. Eu fui muito bem recepcionada por Simão Pedro, ele me reconheceu. E ficou emocionado, ele me tratou como um irmão. As mulheres também presentes vieram sorrindo, me abraçando. Tinha crianças, um monte de crianças lá dentro. Um monte. Brincaram até com os meus cabelos, escolhiam, corriam pra cá, pra lá. E eu me senti tão bem naquele momento, eu estava tão bem, que eu decidi tocar a minha cítara. Eu decidi cantar uma música que falava sobre Judo, o Pai dos Deuses. E naquele momento eu cantava em homenagem a ele, a Jesus. A esse homem que eu sentia tanta falta. E quando eu terminei, eu olhei para Simão e ele estava emocionado. E as mulheres também. E me pediram até que eu voltasse. E eu voltei. Eu fui lá de novo. E foi tão gostoso, foi uma felicidade tão grande ver a felicidade daquelas pessoas. Ver que eu também podia ajudar, que o meu trabalho era a contribuição, a continuação, digamos assim, de Simão Pedro. Logo, ele dava roupas, ele dava alimento, ele dava dinheiro, e eu lhes dava algo. E é tão estranho pensar, Lavínia, porque eu conheci tantas pessoas na minha vida que tinham as pernas perfeitas, as mãos perfeitas, os braços perfeitos, mas nunca sequer se levantaram para ajudar o próximo, estenderam uma mão, falaram uma palavra de afeto, de conforto para o outro. E eu podia fazer aquilo, ainda que as minhas pernas sejam desse jeito. Eles eram paralíticos morais, sabe? E então, eu voltei. Foi aí que eu entendi o que Jesus quis me dizer, a promessa que ele havia me dito. Era o dom de ser útil, o dom de poder ajudar. E ali eu passei a amar Jesus. E é por isso, Lavínia, que eu não entendo por que estão falando tantas coisas terríveis sobre os cristãos. Lá no Império. De verdade, eu não entendo. Mas eu espero que agora você me compreenda. Aleluia. Apesar de não compartilhar da mesma crença que você, eu te saúdo. Aleluia.